Parece impossível nós mantermos integridade, fidelidade ao Senhor em um tempo como o nosso, com pressões de todos os lados, de todas as formas, as mais diversas, e isso tem cada vez mais tentado nos seduzir, a nos afastar do Senhor. Nós olhamos ao redor e vemos as ideologias, os pensamentos, as perversões que têm acontecido, principalmente no que diz respeito à família, no papel do homem e da mulher. Nós vemos mulheres buscando ser empoderadas pelo feminismo e cada vez mais se sentindo frustradas com esse peso que elas próprias querem carregar e não podem suportar. E ao mesmo tempo nós vemos homens sendo formados frágeis, delicados, que não têm qualquer resistência às dificuldades e não podem dar proteção à família, não podem dar segurança às suas mulheres, porque na verdade buscam proteção das mulheres, ao invés de ser aquele que protege, que cuida e que guarda as mulheres. Está tudo ao contrário nesse mundo. Aquilo que é mal é chamado de bem e o que é bom é chamado de bem. O que é bom é chamado de mal. Nós vemos que a Bíblia nos mostra que esse tempo de dificuldade que nós vivemos não é exclusivo nosso. Há vários momentos ao longo da história em que a igreja foi duramente pressionada, o povo de Deus, a viver longe da palavra ou ser seduzido a se entregar àquilo que é contrário às Escrituras. E quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 6, nós temos que primeiramente entender que o autor desse livro, inspirado por Deus, é Moisés. E ele está escrevendo esse livro para uma geração que saiu do Egito, que aprendeu no Egito tudo contrário à palavra de Deus e que foram influenciados pelo paganismo daquele país. Mas eles também agora têm o grande desafio de entrar numa terra também cheia de nações pagãs, nações imorais, práticas completamente opostas àquelas que Deus estabeleceu para o seu povo. Veja, então esse livro ele é um instrumento de Deus, através de Moisés, para instruir esse povo, para tirar aquilo que eles aprenderam no Egito e para os preparar para que não fossem influenciados na terra em que eles haveriam de conquistar. Quando nós olhamos aí no contexto desta passagem, nós encontramos aí a criação, no capítulo 1 e 2, a narrativa da criação, como Deus criou o homem e criou todas as coisas. Nós vemos no capítulo 3 aí a narrativa da queda, como o homem e a mulher desobedeceram a Deus e como eles foram expulsos do jardim-templo, expulsos do jardim onde era local de comunhão, de adoração ao Senhor. Nós vemos também no capítulo 3, não só a queda, mas vemos também a promessa de um Redentor, de uma semente da mulher que viria e que esmagaria a cabeça da serpente e removeria as maldições que foram colocadas através do primeiro Adão. Nós vemos aí no capítulo 4 de Gênesis, do verso 17 ao verso 24, os descendentes de Caim, depois da queda, que promoveram todo tipo de... No capítulo 6, no versículo 5, diz que viu o Senhor que a maldade do homem, a palavra homem aí é a humanidade, ele viu o pecado da humanidade naquele momento, que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Ele quer dizer o seguinte: Deus olha para os homens daquele momento, a corrupção era tão grande que é como um coração desenfreado para o pecado. É um coração ardente por pecar contra Deus. Olha aí o capítulo 6, o verso 11 e o verso 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja, quando Deus olha, a terra está cheia de corrupção, cheia de imoralidade, cheia de perversidade e cheia de injustiça e violência. Viu Deus que, verso 12, viu Deus que eis que estava viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não havia nada na terra que fosse fiel a Deus, a não ser um homem e sua família. E é justamente sobre isso que o texto vai nos mostrar, que Noé, olha o verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor.
Quando nós olhamos para Noé, nesse contexto de uma terra amaldiçoada, ele é um homem que Deus utiliza para a preservação da semente santa. É como se você olhasse para esse texto e pensasse o seguinte: através de Noé, a igreja é preservada. A igreja no Antigo Testamento. A igreja não são os crentes, não são os que pertencem ao povo de Deus, os que pertencem à aliança. Então, a igreja, em relação a ser o povo de Deus, ela sempre existiu desde o Antigo Testamento. Aqui nós temos um homem de Deus e que ele está sendo usado por Deus para a preservação dessa semente santa. Ao olharmos para Noé, que Lameque pensou que ele pudesse ser o descendente da mulher, na verdade, Noé não era a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E se tivesse sido, nós não teríamos nem sequer nascido, e já teria se consumado tudo aquilo que Deus já havia prometido. Então, por causa de nós e por causa de todos aqueles que ainda vão nascer e pertencer ao povo dele, Deus tem tido longanimidade até Cristo voltar. Mas Deus usa Noé aqui para que esse plano redentor continue depois do dilúvio, para chegar até Cristo e chegar a nós. E aí, quando nós olhamos para Noé, que não era o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas era aquele que apontava para o descendente da mulher. E aí nós temos uma cadeia lógica, se você olhar, por exemplo, Noé, ele é o descendente de Lameque que aponta para Cristo. E aí você tem Noé, depois você tem Sem, que é o seu filho, de Sem vai sair Abraão, de Abraão, o pai das nações, vai sair Isaque, o filho da promessa. Depois você tem Jacó, e Jacó vai ser o nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus. E de Israel tem Judá, o qual vai ser prometido um rei, que tem um cetro, que vai governar. Depois você, da tribo de Judá, você tem a casa de Davi. Da casa de Davi vai sair Jesus, que é o prometido, que é a semente da mulher, que é aquele que Lameque achou que era Noé, para aquele que Noé apontava, e desse que é Jesus, o cumprimento de tudo isso, sai a igreja, que somos nós. Sai o seu reino estabelecido. Veja, então Noé está linkado a tudo isso. A importância dele está não por ele, mas por quem ele aponta, para quem ele aponta, e o plano em que ele está inserido. A importância minha e sua não é porque eu e você individualmente somos importantes dentro do plano de Deus, mas a importância nossa é porque nós pertencemos ao plano de Deus que aponta para Cristo, que se consuma em Cristo. Ou seja, a minha importância e a sua importância dentro do reino de Deus é por causa de Cristo. Não é por minha causa ou por sua causa. A sua importância dentro da igreja não é por sua causa, é por causa daquele que te chamou. Então, quando você enxerga um plano maior, você vai ver que dentro das histórias da Bíblia não há um herói, não há um protagonista, não há alguém que é o exemplo perfeito a não ser o próprio Cristo. E a importância de Noé é que realmente ele aponta para Jesus. Porque Noé, depois do dilúvio, ele cometeu alguns erros. Ele tomou um vinho lá, ficou nu, e aquilo trouxe transtorno à sua casa. Ou seja, nenhum homem é perfeito a não ser o próprio Cristo. Mas a importância de Noé está no fato de que ele apontava para o Senhor Jesus. E aí o verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E eu quero então falar com os irmãos sobre Noé, um homem abençoado em uma terra amaldiçoada. Me senti animado em pregar esse texto hoje, porque eu conversando com o reverendo Edival, e ele pregou, não é esse sermão, o sermão dele é outro, nem sei como que foi, mas certamente melhor que o meu. Mas o tema é dele, e eu achei muito criativo esse tema, Noé, o homem abençoado em uma terra amaldiçoada. Então, fazendo aqui um plágio santo do tema do reverendo Edival, mas com o meu sermão, não com o dele, eu quero então trazer para os irmãos uma mensagem baseada nesse tema, nesse texto. E o primeiro aspecto está no verso 9. Eis a história de Noé. O primeiro ponto é o testemunho do homem abençoado. A vida de Noé é tão importante no livro de Gênesis, em toda a Escritura, que a história dele marca divisões que tem no livro.
Não dá aqui para explicar em detalhes, mas para você entender, eu vou mostrar um pouquinho sobre isso. O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés dentro de uma estrutura. E essa estrutura tem divisões. E onde os personagens mais importantes da história da redenção são colocados aí dentro do livro de Moisés, o livro de Gênesis. E Noé está dentro disso. Quando nós olhamos para essas divisões, aí eu peço que você olhe para a sua Bíblia em Gênesis para você entender, senão você não vai compreender o que eu quero dizer aqui. Se você olhar lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 4, tem a primeira divisão do livro. Esta é a Gênesis dos céus e da terra. Esta expressão, esta é a Gênesis dos céus e da terra, é a primeira divisão do livro de Gênesis, falando sobre a criação do homem e da mulher, do jardim, da ordem de Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. Esses são os assuntos principais nessa primeira parte do livro de Gênesis. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão está no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 1, quando fala assim: este é o livro da genealogia de Adão. Viu aí? Gênesis 5, verso 1. Essa é a segunda estrutura do livro, a segunda divisão do livro. Agora ele vai falar sobre a linhagem de Adão, a linhagem santa, a linhagem que permaneceu fiel por um tempo. Então aqui começa a falar de Adão e a sua linhagem. Depois, você tem no capítulo 6, verso 9, a divisão que está Noé. E aí diz: eis a história de Noé. Agora é outra divisão do livro. É a terceira divisão do livro de Gênesis. Olha a importância desse homem. Ele está na terceira divisão do livro de Gênesis. Só para você entender, e a última que eu vou falar, para você compreender, olha o capítulo 10 de Gênesis, versículo 1. Vai ter a quarta divisão. São estas, 10:1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Agora vai ter uma outra divisão no livro, que vai falar sobre os descendentes de Noé, os 3 filhos, e como as nações se formaram a partir deles. É assim, e o livro vai, depois tem Abraão, Isaac, e outras divisões vão seguindo no livro. Mas o que eu quero dizer e mostrar para você, que quando o texto diz, eis a história de Noé, está mostrando a importância desse homem dentro do plano redentor de Deus. Como Deus usou esse homem em um momento tão difícil assim. Ao olharmos para esse contexto, essa estrutura do livro e a importância de Noé, nós podemos ver que, se você observar o capítulo 6 de Gênesis, do verso 1 até o verso 7, nós temos aí uma humanidade amaldiçoada. Eu não vou, já mencionei aqui, mas apenas para você observar que há uma maldição aqui. O que seria isso? Deus entrega esta humanidade aos seus próprios pecados. Deus entrega a eles aos desígnios do seu coração. Entenda o seguinte: há 2 formas de Deus manifestar a sua ira. Uma delas é o que ele fez no dilúvio, intervindo na história e exercendo o seu juízo duro contra um povo ou contra uma humanidade, como aconteceu no dilúvio. Ou, por exemplo, como ele fez em Sodoma e Gomorra, contra 2 cidades, por causa da sua perversidade. Ou como ele fez com o Egito, ou como ele fez com a Babilônia, e assim por diante. Ele pode vir, intervir e agir de forma direta em situações extremas. Como ele vai fazer quando Cristo voltar e então executar o juízo contra os inimigos do seu povo. Essa é uma maneira de Deus exercer o seu juízo. Mas isso são momentos pontuais na história. Não é constantemente, é de vez em quando que Deus faz isso, porque na maior parte do tempo ele tem paciência, ele tem longanimidade. Agora, uma outra maneira que Deus exerce a sua ira é ele girar a roda da história. É uma palavra de Francis Schaeffer. É como Deus entregando o homem às suas próprias paixões, como está em Romanos capítulo 1. Então ele vai deixando o homem viver conforme a sua própria vontade pecaminosa. E isso é a manifestação da sua ira. Ele não vai impedir, ele não vai intervir, ele vai permitindo que o homem faça aquilo que ele quer fazer. E nesse processo do homem fazer o que ele quer, que é contra Deus, ele vai se desfigurando, ele vai perdendo a sua humanidade,
ele vai cada vez mais se tornando frustrado e desesperado em si mesmo. É o que está acontecendo no nosso tempo. Quando a gente olha para aquilo que é visto como virtuoso, na realidade é um desespero do homem por significado. É um desespero por sentido na vida. O que nós olhamos aqui é que nos dias de Noé, Deus entregou o homem. Eu não vou mais agir. Eu não vou mais refrear. Eu não vou mais manifestar a minha graça comum para refrear o mal. Quando se fala em graça comum de Deus, há várias formas de Deus manifestar, através até de um governante que pode trazer leis mais severas moralmente, punição para o perverso e assim por diante. Então, quando Deus retira e Deus deixa uma sociedade ser governada por homens perversos, é que Deus está entregando o homem à sua própria destruição. Esta é a manifestação da ira de Deus. Romanos 1, verso 18, Paulo diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É aqui que nós encontramos Deus fazendo isso. E aqui, esse cenário de maldição, ele aponta para o cenário intenso de maldição que vai acontecer próximo da vinda de Jesus. Quando o Senhor Jesus estiver próximo de vir, será uma realidade igual ou pior do que esta, ao ponto que Deus não mais suportará. E Deus então exercerá a sua intervenção definitiva para punir e lançar ao inferno aqueles que se rebelaram contra ele. Então, enquanto isso não acontece, há paciência de Deus ainda, no sentido de permitir que a igreja continue pregando, anunciando, mostrando às pessoas. E aqui, quando nós olhamos no Novo Testamento, é dito que Noé era um pregoeiro da justiça. Ele pregou aqui durante os 120 anos, ele anunciou o juízo de Deus, embora em Gênesis não esteja dito, no Novo Testamento é dito isso. Mas eles não se arrependeram, zombaram dele com certeza, trataram ele como louco, porque até então nem chuva havia ainda acontecido na terra. Então, dizer que haveria uma chuva, um dilúvio, algo global, só um louco poderia pensar assim. Mas não é assim a mensagem que nós pregamos, nós não somos vistos como loucos por esse mundo. A pregação da cruz não é loucura para os que perecem, é exatamente a mesma mensagem. Então, esse homem aqui, ele tem essa importância porque, mesmo em meio a uma humanidade amaldiçoada, como está no verso 1 ao 7, nós vemos esse homem ser um homem abençoado. Verso 8, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era um homem que foi agraciado, um homem abençoado, em meio a uma terra amaldiçoada. Lá em Hebreus, mencionando Noé, dito pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo que se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Veja, Noé é um homem que, pela fé, ele creu nas promessas do Senhor e ele pregou. Lógico que Noé não sentiu nenhum prazer em saber da destruição que ocorreria, mas ele sabia que também Deus estava preservando a semente santa por meio dele. E aí nós vemos que Noé viveu pela fé, conforme Hebreus nos fala. E viver pela fé é o quê? É viver crendo que a promessa da redenção ocorrerá. Viver pela fé não é que Deus vai resolver os meus problemas imediatos. Viver pela fé não é achar que se eu tiver uma doença, Deus tem a obrigação de me curar. Viver pela fé não é achar que Deus tem a obrigação de me fazer próspero nesse mundo. Viver pela fé não é achar que Deus é obrigado a me dar vitórias e mais vitórias na vida, como é pregado por aí. Viver pela fé é entender que mesmo vivendo em um mundo amaldiçoado, mesmo vivendo com todas as pressões contra a minha vida, contra a minha fé, eu continuo prosseguindo. Eu continuo seguindo. Eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé. E é exatamente isso que Noé fez. Ele olhou para Cristo. E ele creu na promessa. Esse era um homem abençoado. E abençoado por quê? Porque ele foi agraciado por Deus. O que nos torna pessoas abençoadas é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos torna favorecidos por Deus, abençoados por Deus.
Então, o mérito não é nosso, o mérito é só do Senhor. Segundo aspecto e último, no verso 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Segundo é o coração do homem abençoado. Nós vimos o testemunho do homem abençoado, que Noé agora o coração do homem abençoado. Nós vemos aí que Noé vivia nesse momento de terra amaldiçoada, como eu já expliquei, de egoísmo, de violência, de distorções. O capítulo 4 mostra, a partir do verso 17, os descendentes de Caim, como eles usaram da formação de cidade, da tecnologia, de vários recursos, para poder pecar contra Deus. Como o casamento foi distorcido, a gente pode ver lá no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos que havia lá o verso 19, verso 23, 24, nós vemos que houve uma distorção do casamento lá com Lameque, que tinha mais de uma esposa. Nós vemos que tudo aquilo que Deus havia ordenado foi distorcido pelos descendentes de Caim. No entanto, nós vemos que Noé, ao contrário deles, Noé era um homem que buscou ser fiel ao Senhor. De que maneira? Nós vemos que Noé tinha uma só esposa e era pai de família. Se você olhar aí no verso 32 do capítulo 5, era Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Verso 10 do capítulo 6, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E nós sabemos muito bem que ele era casado com uma só mulher, com quem ele teve uma família, em um momento em que havia distorções e perversões sexuais muito parecidas com a que temos hoje. E muito mais graves ainda do que temos hoje, porque ainda vai piorar a nossa realidade até Cristo voltar. E mesmo diante de toda essa pressão, esse homem era fiel à sua esposa e tinha uma família. Esse homem cumpria as ordens de Deus. Isso mostra que não é o fato de vivermos em um lugar amaldiçoado, com todo mundo distorcendo, pensando o contrário, nos pressionando, que justifica a gente aceitar as coisas, concordar ou até praticar estas coisas. Nós estamos vivendo um momento tão difícil que daqui a um tempo eu acho que vai ser proibido um casal de heterossexual andar de mãos dadas, que pode oprimir os outros. Porque já olham feio para nós quando você anda no shopping com a sua família, parece que você é um criminoso, de ter uma esposa, de ser um casal hétero, de ter a sua família. Então, olham assim com um olhar discriminando, parece que vai matar você. Então, parece que a ideia é que daqui a um tempo vai criar lei que você tem que disfarçar publicamente, como a nossa fé não pode ser manifestada publicamente, como as Olimpíadas mostraram isso, que é proibido manifestar a fé publicamente. Eu imagino que daqui a um tempo vão fazer isso. Agora, mesmo com tudo isso, nós vemos que Noé, que viveu uma pressão inimaginável, ele era um homem fiel à sua esposa, um homem que tinha os seus filhos criados de acordo com a aliança. Noé também exercia a sua vocação para a glória de Deus. Nós vemos aí que ele exerceu, no capítulo 6, versos 18 a 22, ele exerceu um domínio sobre os animais. Assim como foi ordenado a Adão fazer, Noé também exerceu domínio sobre os animais. Nós vemos que Noé, no capítulo 6, verso 15, ele foi ordenado a ele, Deus deu a ordem de fazer uma arca. Você não tem dimensão desta arca, de 150 metros mais ou menos de comprimento, pelas medidas dadas aqui, 25 metros de largura, 15 metros de altura com 3 pavimentos. Naquela época, os vikings atravessaram os mares aí, uns barquinhos lá, pequenininhos. As caravelas que vieram para o Brasil, quem já foi em Porto Seguro já viu, bem pequenos, tamanho desse templo aqui. Agora um camarada consegue fazer, no período pré-diluviano, um navio com essas dimensões, que serviu até o Titanic de referência para a engenharia naval, para suportar um dilúvio global. Dá para imaginar um homem tão inteligente como foi Noé?
E ele fez tudo isso para a glória de Deus. Noé também era fazendeiro. É dito que lá no capítulo 9, verso 20, quando acabou o dilúvio e saiu, ele exerceu a sua profissão porque ele era fazendeiro, era um homem do campo. E o que eu quero dizer é que Noé, ao contrário dos descendentes de Caim, ele exercia a sua vocação profissional, exercia o mandato cultural para a glória de Deus. O que isso nos ensina é que mesmo em uma terra amaldiçoada, onde a maioria é rebelde a Deus, no seu trabalho, na sua profissão, e que exerce de forma desonesta as coisas, isso não é justificativa para você também fazer o mesmo. E eu posso dizer como pastor, e tem um monte de pastor picareta no meio evangélico. Aliás, são raríssimos os pastores honestos. Eu estou falando contra a minha classe. Há raríssimos pastores que são fiéis à Bíblia. Há raríssimos pastores que amam a igreja. Há raríssimos pastores que realmente exercem a sua vocação, que Deus chamou. Inclusive em igrejas reformadas. Mas isso é justificativo para que eu seja negligente? Para que eu não ame o que eu faço? Para que eu não me dedique ao que Deus me chamou? Não. Se eu fizer isso, eu sou culpado. E se você, na sua profissão, fizer mal feito o seu trabalho, você é culpado. Você está pecando contra Deus. O mundo amaldiçoado não é justificativa para a sua negligência. Porque a razão para a obediência não são as circunstâncias externas. A razão para a obediência é Deus. O que motivava esse homem a ser obediente? Deus. O que motivava esse homem a ser fiel? Deus. Não eram as circunstâncias. Olha, se as circunstâncias são fáceis, é fácil qualquer um ser fiel. Mas é justamente na crise que é revelado quem é fiel e quem não é. Quando nós olhamos então para esse homem, nós vemos que ele andava de acordo com a aliança que eu venho ensinando aos irmãos aqui o ano inteiro. Ele andava de acordo com o mandato espiritual, ele adorava o Senhor. Se você olhar o capítulo 8, verso 20, diz que assim que ele acabou o dilúvio, ele fez o quê? Um altar. Ele fez um altar para adorar o Senhor e ofereceu sacrifícios a Deus. E por que ele ofereceu sacrifícios a Deus? Porque os sacrifícios apontavam para quem? Para Jesus. E diz que Deus sentiu o cheiro suave, o aroma suave daquele sacrifício e o agradou. Ele era um adorador, Noé. Não era um homem que servia ao Senhor. Acabou o dilúvio, ele não foi chorar, não ficou em depressão, ele foi adorar ao Senhor. Ele fez um altar para adorar ao Senhor. Não havia tabernáculo ainda, não havia templo, então os altares eram feitos pelos patriarcas para adorar o Senhor. E é isso que Noé faz, em capítulo 8, verso 20. Ele era um homem que obedecia o mandato social, como eu já expliquei, tinha uma esposa e filhos. E ele procurou, quando Cã desobedeceu e fez o que ele fez, Noé fielmente o amaldiçoou. Noé abençoou os outros, porque Noé não adorava os seus filhos acima de Deus. Seu filho errou e ele disse: você é maldito, Cã, porque você desobedeceu a Deus e me desonrou como pai. Veja a firmeza desse homem. Ele, com 3 filhos apenas, recomeçando a humanidade, e ele diz para Cã: você é maldito, Cã, por causa da sua atitude. É um homem muito crente, um homem honrado, e que se o filho errou, ele não passa a mão na cabeça, porque ele ama mais o Senhor do que os filhos. Nós vemos que ele tinha um mandato cultural, como já expliquei, das suas vocações, eu não vou falar novamente. Então ele exercia todas as 3. Agora, quando ele faz isso, ele faz por quê? Porque ele andava com o Senhor. Há um pensamento de Calvino que eu acho muito interessante, que ele diz: pela fé os piedosos vivem pelo que encontram em Cristo, e não pelo que encontram em si mesmos. O homem piedoso vive por aquilo que ele encontra em Cristo, e não por aquilo que ele encontra nele. E não era um homem que encontrava na promessa da vinda de Jesus as riquezas que ele precisava para continuar. Joy Bick diz que a mais profunda preocupação do homem piedoso é o próprio Deus e as coisas de Deus, e a palavra de Deus, a autoridade de Deus, o evangelho de Deus, a verdade de Deus, e ele aspira a conhecer mais do que de Deus e a comunicar-se mais com ele. O que um homem piedoso mais deseja
que mais se preocupa é com as coisas de Deus, é com a autoridade de Deus, é com o evangelho de Deus, é tudo que envolve a Deus. Mas o texto diz que Noé era um homem não só justo, não um homem apenas justo, aqui é justificado, um homem que foi perdoado, agraciado, assim como nós também somos, mas ele era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. E a palavra íntegro é inteireza, é completo. Significa que Noé era um homem que obedecia a Deus de dentro para fora. Não era um homem só de religiosidade externa, o moralmente correto da sua época, o legalista, o fariseu, o escriba. Não, ele não era isso. Ele era um homem que realmente amava o Senhor. Era um homem fiel ao Senhor. Lógico, com imperfeições, obviamente. Mas era um homem que buscava ser fiel. E por que ele buscava? Porque ele era agraciado por Deus. Ele era um homem que buscava glorificar a Deus, como Paulo disse em Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando alguém vive nessa dimensão com Deus, as coisas ao seu redor não têm o impacto na sua vida como tinha antes. O que Noé vivia era uma vida de fé e obediência ao Senhor, assim como Jó é descrito também, como um homem que era íntegro e reto diante do Senhor. Por quê? Porque Deus não só olha as nossas ações, mas Ele olha tudo em nós. Nós podemos fazer coisas belas externamente na igreja, mas com o coração podre. Motivados por... A gente vê tanto isso no Sermão do Monte, preciso falar aqui. O Sermão do Monte desmascara a gente. Jesus acaba com a gente, mostrando que para Deus não há máscaras, não há como esconder. Mas um homem piedoso, a mulher piedosa, é aquela que luta contra o seu próprio coração. Lembra que eu li Tiago? É aquele que se humilha, se sujeita, que sabe que é pecador. Não é aquele que constantemente acerta. Ninguém é assim. Mas alguém que sabe que precisa da graça para poder acertar. E é justamente isso que o texto nos fala no verso 9. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, e ele era um homem que andava com Deus. Esse verbo andar com Deus é muito importante no Antigo Testamento e no Novo, porque está relacionado à aliança, andar com Deus. Como que termina o Evangelho de Mateus? O Senhor Jesus dizendo que estará com a igreja até a consumação dos séculos, andando com a igreja. Esse andar com a igreja, andar com o seu povo, é algo em toda a Escritura. E aqui nós vemos esse verbo aqui, a ideia dele é a seguinte: Deus andava com Noé e Noé, por isso, andava com Deus. O aspecto aqui gramatical é que o fato de Deus agir na vida de Noé, de andar com ele, fazia-o andar com o Senhor. É por isso que Noé, antes de falar que ele andava com Deus, é dito que Noé foi agraciado por Deus. Agora, o sentido também de andar com Deus aqui é, conforme as alianças antigas, da época aí do Antigo Testamento, é Noé andando atrás de Deus. Ele seguindo o grande rei. Porque o grande rei fez aliança com ele. E Noé anda com ele, atrás dele, aprendendo com ele. Onde nós encontramos isso? Toda a Bíblia. Nós vemos Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Nós vemos Israel, libertado do Egito, uma nuvem de fogo à noite e uma nuvem de dia. O anjo do Senhor, que é Jesus, guiava o povo, ia à frente e o povo atrás. Nós vemos isso na igreja. O Senhor Jesus guiando o seu povo para a consumação. É sempre andando atrás dele, conforme a aliança, e aprendendo com ele. Então Noé andava como um servo de Deus, aprendendo com o seu Senhor e exercendo comunhão íntima com o Senhor. Essa é a ideia que o texto está nos mostrando, que esse homem, em meio a uma terra amaldiçoada,
Ele andava com o Senhor. É exatamente o que João diz na sua primeira carta. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Permanecer em Cristo é andar como ele andou. Andar é modo de vida. Andar é cumprir os 3 mandatos da aliança que eu já falei. Andar é ser piedoso. Andar é ser fiel. E isso que Noé fez nos seus dias. O que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, irmãos. Noé não era produto do meio. Isso é fala para fracassado. Isso é fala para medíocre. Isso é fala para fraco. Ninguém é produto do meio. Somos produtos de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas decisões. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas perante Deus. Somos responsáveis por que desejamos, por que queremos. Ninguém me obriga a pecar. O governo não me obriga a pecar, mesmo que seja corrupto. As ideologias não me obrigam a pecar. O diabo não tem poder de me obrigar a pecar. Podem armar ciladas contra mim. Podem fazer um monte de coisas para me seduzir, eu e você. Mas nenhum deles tem poder de me obrigar. Ninguém, nem com uma arma na cabeça, pode me obrigar a pecar. Então, ninguém é produto do meio. Noé não era produto do meio. Noé era produto da graça, do evangelho, do andar com Deus, do caminhar com o Senhor, da piedade, da fidelidade, da ousadia. Esse homem, mesmo vivendo em uma terra amaldiçoada, não foi moldado pela terra amaldiçoada. Não é isso que Paulo diz em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós experimentamos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não é o mesmo ensino? Nós não podemos nos moldar a esse mundo, e Noé não se moldou. Noé era um homem que temia o Senhor, e por isso ele buscava ser correto. Nós não temos que temer os homens, nós não temos que temer a aprovação popular, nós não temos que temer a mídia, os jornalistas, os militantes. Nós temos que temer a Deus, e somente a Ele. Sabe do que o mundo mais tem medo? É de crentes que só temem a Deus. O mundo tem medo quando ele vê um movimento dentro da igreja, um despertamento, de crentes que não temem a morte, de crentes que não temem a tortura, de crentes que não temem a opressão, de crentes que só temem a Deus. Isso atemoriza até o inferno. Nós precisamos glorificar a Deus andando com Cristo. E como nós podemos fazer isso? Nas nossas relações, sejam conjugais, familiares, estudantil, profissional, tudo deve ser para a glória de Deus. E tratando mais especificamente da data de hoje, você que é pai, não seja como a maioria dos pais de hoje. Pai Nutella, pai fraco, pai frouxo, pai que não é referência, pai que não é íntegro, pai que não busca Deus, pai que não é piedoso, pai que é hipócrita, pai que é fariseu, pai que é religioso. Não. Seja como Noé, homem justo, íntegro e que andava com Deus. Sabendo que isso só é possível pela graça, não por você. Eu e você não temos forças para isso. Somos pecadores, temos nossas paixões, nossas lutas, nossas dificuldades. É uma batalha constante, como qualquer crente. Mas nós, homens, pais desta igreja, precisamos entender que só encontramos a verdadeira piedade no que encontramos em Cristo. Nós precisamos de pais que andam com Deus. Irmãos, é porque a mensagem hoje é mais para os pais, mas aplica-se às mães. Mas hoje é mais para os pais, tá? As mães já falei no maio. Nós não podemos entregar a igreja
e a sociedade e a cultura para os jovens. Eles não estão preparados. Eles não têm condições. Eles acham que têm, como nós também achávamos quando éramos da mesma idade. Nós ainda temos que conduzir esse mundo. Nós ainda temos que conduzir a igreja com o evangelho. Nós ainda temos que lutar e dar a direção. Nós não podemos nos acovardar diante do que a cultura ensina. Nós não podemos nos acovardar diante do que o Estado ensina. Nós não podemos entregar nossos filhos para esse governo. Não podemos entregar nossos filhos para a escola. Não podemos entregar nossos filhos para a militância. Nós temos que entregar nossos filhos para Deus. E para Ele devemos criar. Para Ele devemos educar. E devemos amar a Deus acima dos nossos filhos, como Noé buscou fazer. Que nossa geração seja instrumento de Deus para impactar esse tempo. Para que quando nós formos chamados por Deus para a eternidade, partamos com a consciência de que fizemos o melhor que podíamos fazer. E a história continuará sendo governada pelo Senhor. E Ele continuará preservando o seu povo até a consumação, porque é Cristo que guia o seu povo até lá. E eu quero terminar com o Salmo de Davi, o Salmo 103, que diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. É para os filhos dos filhos, para aqueles que cumprem a aliança. Que Deus assim nos abençoe. Amém.